Administração Tributária Municipal. Convidamos o auditor fiscal Adenilson de Oliveira Ferreira, secretário da Receita Municipal de João Pessoa. Palestra Rede Sim. Convidamos o auditor fiscal Gilberto Mendes Rios, delegado da Receita Federal do Brasil, em Campina Grande. Prazer revê-lo. Da minha forma. Palestra Estratégias para incrementar a receita própria do município. Para proferir, convidamos o auditor fiscal, que já está a caminho, o nosso José Mário Soares Madruga, secretário da Receita Municipal de Cabedelo e membro do Comitê Gestor de Integração Fiscal, que já está a caminho, já está chegando. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e falar um pouco da experiência que a Prefeitura de João Pessoa tem na tributação e passar um pouco disso aí e também conversar com vocês sobre tributação e realmente aprender também um pouco mais. Essa atividade nossa de cobrar tributos não é fácil, né, Gilberto? A gente vê que são grandes dificuldades e ainda mais quando a gente quem está no município, então sente mais isso aí. Como falaram ontem, na palestra de ontem, o cidadão realmente está mais próximo, né, da prefeitura, então a gente lida diariamente com o cidadão nisso aí. E eu lembro, certa vez que eu estava num culto, viu, Gilberto, e o pastor estava falando a palavra e falou exatamente do cobrador de tributo. E quando a gente olha assim, você olha na Bíblia, né, Mariel, a gente vai ver o que tem falando de cobrador de tributo, não é brincadeira. Eu disse, rapaz, não é possível. Estudei tanto para isso e vou escutar aqui na Bíblia falar isso. E, por coincidência, na semana seguinte, de novo, mas eu disse, rapaz, não é possível, vou deixar isso assim não. Como bom estudante, vou dar uma lida nisso aqui e vou ver o que é que eu encontro nessa lei, né? Já que quem lida com tributo tem que lidar com os códigos e lei, nada mais é que vamos dar uma olhadinha na lei de Deus. E aí, olhei mais umas duas e só vinha sarrafo, sabe? Eu disse, não, vamos olhar mais um pouquinho. E aí encontrei um em Romanos que eu quero ler para vocês, para deixar, pelo menos, a gente um pouquinho mais tranquilo do que a gente está fazendo. E lá em Romanos 13:6, ele diz, é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Dê a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Bom, isso aqui já me deu um pouquinho mais de tranquilidade do que eu escolhi para a minha vida, do que pretendo fazer. E ele desligou um pouco. e realmente a gente segue com essa motivação. Não só eu, como meus colegas auditores fiscais do município, do Estado também sei que é assim, na Receita Federal também, né? A experiência que João Pessoa tem de desenvolvimento ao longo desses anos não é construída somente por auditores, mas também por colegas que participaram lá. Exemplo de Nailton, que hoje é secretário de Santa Rita, que passou 5 anos com a gente. Exemplo de Fábio Guerra, também secretário de Estado, que passou um bom tempo com a gente, implantou a gestão por resultados no município. Deixa eu trocar aqui, que isso está falhando. Bom, mas vamos conversar. Bom, eu estruturei essa apresentação em cinco itens. Motivação, dizer, por que devemos fazer isso? A estrutura organizacional de uma Secretaria de Receita ou de Finanças, planejamento, fontes de recursos para investimentos e sugestão de ações. Motivação, a gente pode ver que nós temos uma motivação legal, uma outra financeira e uma outra econômica. Bom, a motivação legal, ela começa com a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, que vão dizer quais são os tributos que o município pode cobrar, né? Dos impostos, a gente já sabe que é o ISS, o IPTU e o ITBI, além das taxas e contribuição de melhoria, e a COSIP, que é sobre a iluminação pública, né? A gente tem ainda a lei complementar, a lei de responsabilidade fiscal, que vem naquela parte, então você tem digamos assim, você tem o poder, eu estou lhe dando o poder aqui pela Constituição
e pelo Código Tributário Nacional, mas lembre, você tem a responsabilidade de cobrar pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Desde 2000, a gente viu isso aí, a gente disse que a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei que pegou. Então, que o gestor realmente tem que observar, e a gente conversando com o presidente do tribunal, e ele disse ontem isso aqui, o tribunal vai cada vez mais cobrar essa arrecadação dos tributos próprios do município, né? E a Lei Complementar 116, que trata das normas gerais da tributação do ISS, que é o carro-chefe na tributação dos impostos municipais, e recentemente a Lei 157 de 2016, que alterou o local da prestação de serviço para alguns serviços importantes para o município, que também trouxe algumas outras obrigações para o município, e que é disso que eu quero falar de forma mais detalhada. A Lei 157, ela faz uma alteração na Lei 116, no artigo 8º, ela estabelece uma alíquota mínima de ISS. Então, a ideia é diminuir a guerra fiscal entre os municípios, e quem lida com isso sabe que a gente perde bastante em alguns paraísos fiscais que concentram boa parte do serviço, de forma injusta, e essa lei ela buscou barrar um pouco isso. Agora, ela definiu uma alíquota de 2%. Agora, não adianta você, não, vou colocar 2% e vou reduzir a base de cálculo. Não, porque em outro dispositivo ela diz que concessões de benefícios, alterações de base de cálculo, que façam com que a alíquota efetiva seja menor do que 2% também são indevidas. E sendo indevido, o que ocorre? A lei é considerada nula, quando a gente vê no parágrafo 2º, é uma lei nula, ela não tem nenhum valor, como também, como vê no parágrafo 3º, ela é obrigada a restituir ao contribuinte. Ou seja, se o município pensa em colocar uma alíquota menor do que 2%, tentando arrecadar, ele na realidade vai perder tudo, né? Ele vai perder tudo que foi feito, porque a lei é nula e ele vai ter que restituir ao contribuinte. Além disso, a lei ela altera a lei de improbidade administrativa. E aí é que a gente tem que orientar os nossos prefeitos. É preciso, a partir da edição dessa lei, que foi em 29 de dezembro de 2016, fazer a adequação nos nossos diplomas legais. Quem não cobrava ISS tem que cobrar, e tem que cobrar pelo menos 2%. Por quê? O que acontece? Se não fizer isso aí, vai estar praticando ato de improbidade administrativa. Aqui está bem claro, quando ele altera o artigo 10, né? E aí, no artigo 12, é importante a gente frisar, perda de função pública, suspensão de direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Então, vocês vejam a gravidade desse dispositivo e a necessidade que a gente tem de fazer isso. Lembro, o artigo 6º está dizendo, deverão, no prazo de 1 ano contado da publicação dessa lei, revogar os dispositivos em contrário. Ou seja, a gente tem que fazer essa adequação até 29 de dezembro de 2017. Esse é o dever de casa. Bom, eu falei da motivação legal. Na motivação financeira, a gente passa por um momento difícil e realmente as receitas próprias, elas fazem com que você possa suprir o que deixou de ser suprido pelos repasses. A gente não pode ficar dependendo só de repasse. Então, se você quer aumentar a autonomia, se quer melhorar o seu planejamento, você tem que realmente pensar em receita própria. E vamos analisar de que forma essa receita tributária tem sido hoje distribuída. O que foi que, bem assim, por coincidência, eu peguei dados do mesmo período que o presidente André Carlos mostrou ontem, né? Eu mostrei um período de 2013 a 2016 e fiz uma análise das receitas tributárias próprias do município, acrescentando aí receita da dívida ativa e uma comparação com o que se recebe de FPM. E aí dividi em 3 faixas de população, né? Municípios até 10 mil, de 10 mil a 50 mil e acima de 50 mil. Isso com base em arrecadação média, né? Então, a gente vê que em 2013, os municípios acima de 50 mil recebiam um pouco mais de receita tributária do que tinham de FPM. Isso aí melhorou um pouquinho em relação a 2016, melhorou até bastante, para 22% acima do FPM, mas quando a gente pega os municípios, digamos, os médios, de 10 mil a 50 mil, a gente já vê que o FPM ele tem um peso bem maior. Então, o FPM ele é quase 8 vezes o valor da receita tributária do município. E nos municípios menores, até 10 mil, o FPM chega a ser 20 vezes o que se arrecada em receita tributária. Quando a gente compara com o ICMS,
A realidade para os municípios acima de 50 mil é praticamente a mesma. Como o ICMS para os municípios abaixo de 50 mil é um pouco menor, você vê que tem um percentual maior. E para os municípios abaixo de 10 mil também, mas você vê que é forte a dependência de FPM e ICMS. E ainda, quando você vê isso, junto ao total das receitas correntes, se a gente considerar mesmo os municípios maiores, ainda há uma forte dependência, né? Chegando quase 23% na média. E aí, para os municípios menores, aí fica mais difícil ainda. Esses dados foram obtidos no site Compara Brasil, que é um site que tem uma ferramenta que é usada pela Frente Nacional de Prefeitos e que é muito fácil de lidar com ela. Você consegue dados contábeis, os dados que a gente envia para a Secretaria do Tesouro Nacional, e esses dados você consegue verificar bem e comparar bem todas as cidades do Brasil, todos os estados e os dados da União Federal também. Bom, numa motivação econômica, nós teremos então uma melhoria do ambiente de negócio, já que quando você começa a estruturar a sua administração tributária, você vai conseguir conceder um alvará de funcionamento mais rápido através do Redicim, você vai deixar bem claras as regras para o investidor do município. Então, isso tem realmente tem força de melhorar a economia da cidade. Além de, quando você começa a aprimorar a gestão através da Secretaria de Receita ou de Finanças, as outras secretarias, a tendência é que acompanhem também esse desenvolvimento, como consequentes, tendo serviços públicos mais eficientes. Bom, quando a gente pensa em estruturar, então, uma secretaria, você tem que pensar realmente que estrutura organizacional você vai querer, de que tamanho você está pensando ela, definir as competências e funções, né? Então, a gente sabe que a Secretaria da Receita ela tem a competência de lançar e cobrar os tributos, né? Então, lançar, arrecadar, cobrar. Então, você tem que pensar nisso, estruturar isso e digo mais, não adianta você estruturar e deixar aquilo ali parado. Você vê que com o tempo, com 1 ou 2 anos, já começa a ficar obsoleto. Eu vou mostrar a vocês a estrutura da Secretaria da Receita do município de João Pessoa. Não se assusta, que é um negócio bem esquisito mesmo, mas que não vou explicar nenhum deles aqui para vocês, não, tá? Mas porque realmente não dá a gente estar aqui. Mas só explicando ainda um pouco, a gente tem uma diretoria de fiscalização, uma diretoria de arrecadação, que faz também funções de cobrança, e a diretoria de tributação, que é responsável pelo ITBI e IPTU, né? Aqui a secretaria e os órgãos ligados ao gabinete. Dois setores de julgamento, de primeira instância e de segunda instância. Você olha esse organograma desse tamanho e pensa, não, agora está funcionando bem, mas aqui a gente já vê que precisa fazer algumas alterações. Aqui, se você olhar ali, não vai ter nenhum setor por exemplo, de relacionamento com o contribuinte. Ou a gente ainda tem uma seção que cuida da autenticação de notas fiscais. E a gente já implantou a nota fiscal eletrônica desde 2010, se não me engano. Então, você vê que essa estrutura da secretaria, ela tem que ser pensada, tem que ser colocada em prática, mas que tem que estar sempre sendo revisada. A gente está fazendo agora essa revisão do ano, logo agora também. Bom, estruturada a secretaria, definidas as competências, você tem que pensar no planejamento. E aí você pode pensar no planejamento de curto, de médio e longo prazo, né? E aí vai exigir esforços diferentes. Você vai realmente ter como o prefeito Luciano Cartacho, às vezes pensar a cidade para um tempo maior, né? Vai ter coisas que você não vai conseguir ter uma resposta em 4 anos ou em mesmo 6 anos. Né? Você pensar hoje aqui, por exemplo, numa revisão da planta genérica de valores, você consegue fazer ela em 1 ano, mas você não consegue implantar todo o aumento, toda a revisão no mesmo ano. Né? Você tem que pensar em implantar em 6, 8 anos, dependendo de quanto sua planta está defasada ou desatualizada. Né? Bom, e aí como é que a gente tem feito na secretaria? O que é que a gente tem pensado? Um diagnóstico inicial, em que você verifica primeiro a situação da secretaria, a estruturação, os problemas que inicialmente são detectados, e o corpo que você tem, né? Quais os insumos que você tem para trabalhar aqueles problemas. A identificação dos problemas seria um segundo passo, então você feito esse diagnóstico inicial, sentar de forma mais detalhada e começar a pensar esses problemas.
E aí vem um segredo que a gente... Não é um segredo, é uma experiência que a gente aprendeu na prática. A gente procurava, de uma vez só, resolver todos os problemas. E acabava sem resolver nenhum ou muito pouco. Então, o que foi que a gente viu? A gente precisava priorizar os problemas. Isso foi um ensinamento que veio com essa metodologia de gestão por resultados, de que realmente você não vai conseguir fazer mais do que realmente a estrutura que você tem. Você não pode dar um passo maior do que a perna, digamos assim, na prática, né? Então, o que a gente viu é que a gente tem feito, então, ciclos de planejamento anuais e define quais são os problemas que vão ser atacados naquele ano. Se tem alguma coisa que não deu, paciência, vai ter que deixar para depois. Não pode se estressar com isso, tem que pensar naqueles problemas que foram definidos, né? Como foram os priorizados. É bom que se faça uma elaboração de indicadores, porque os indicadores você vai conseguir medir quais os efeitos, quais os resultados das ações que você vai planejar e que está executando. Fica melhor de acompanhar o resultado, né? E aí fazer um estabelecimento de metas, né, no começo de ano, para poder também acompanhar. E aí não adianta, outro que a gente viu, não adianta a gente pensar na meta ilusória, uma meta que você não consiga conseguir. Você tem que pensar metas claras mesmo. E as metas precisam ser negociadas. Então, você vai sentar com suas... Precisa realmente, que a gente viu isso aí, a gente, às vezes, nos primeiros ciclos, definia metas que eram impossíveis de ser alcançadas. Então, o que a gente começou a fazer? Senta com cada uma das diretorias, conversa, vê o que é possível ser feito e vai dentro da realidade estabelecer uma meta que pode ser entregue, né? Não dá para você pensar numa meta só para ficar bonito no seu planejamento. Não, você tem que ser uma meta realmente que você vai entregar. E aí, feita a definida a meta, você começa a fazer um plano de ação para aquele exercício. E depois de executar esse plano de ação, você vai para o acompanhamento dessas ações, né? De que forma elas estão lidando, se há atrasos, quais são os problemas que você encontrou, o que precisa ser corrigido. E fazendo isso aí, o que a gente percebeu é que a gente realmente tem um norte para seguir e que dá resultado. Realmente a gente percebe que dá resultado e conseguiu resolver bem mais problemas do que a gente conseguia resolver antes, quando não se tinha essa definição. Bom, eu não vou passar todas as telas que a gente tem de uma discussão de metas ou de acompanhamento, vou passar só algumas, só para exemplificar de como é que a gente tem feito, né? Isso aí essa discussão de metas e atividade do plano a gente faz no final do ano e lança ela em janeiro, né? Discussão final em janeiro, para daí a gente começar a acompanhar. Para 2017, de que forma a gente fez? A gente analisa o arrecadado no ano anterior, então, no caso, no ano de 2016, analisou 2016, analisa o cenário econômico, de PIB, da economia, no cenário interno da prefeitura, o cenário interno de estado e do país, propõe alguns ajustes, tendo em vista arrecadações extras que a gente identificou no ano de 2016, ou já em plano de ação que a gente tenha para 2017, e aí prevê uma meta. Nesse caso aqui, a gente definiu uma meta, uma meta primária, né? Aqui a gente vê, e aí um crescimento de 3,34. Para o momento que tinha um país, a gente vê que assim, pela economia, a gente viu que não era possível fazer bem mais que isso, né? Mas, além disso, o que foi que a gente viu? O que é que a gente pode fazer de extra que pode ainda acrescentar essa meta primária para a gente ter um resultado melhor? Então, a gente pensou em algumas ações que já estão em andamento, né? Então, esse protesto em cartório a gente não começou, mas já passou a legislação, já conversamos com os cartórios, os sistemas estão em desenvolvimento, praticamente tudo pronto, né? Um parcelamento para grandes devedores. Esse refis, a gente fez o refis aqui, então isso já aconteceu e, para nossa surpresa, deu um pouquinho melhor, deu cerca de 20% acima. E com isso, aquela meta nossa, então, de 417, né, que a gente tinha em 2016, a gente espera fechar um ano em 458. Agora, pessoal, não é você vê que não é um chute. A gente faz a partir de várias ações, a definição das ações. Se a gente conseguir cumprir as ações, é provável que a gente chegue nisso, né? E aí um crescimento de quase 10%, né? Falo em crescimento nominal. Isso daqui vocês não vão conseguir ver, mas só de título exemplificativo. Isso é do plano de ação. Para cada ação, a gente faz isso aqui. A gente descreve as etapas da ação, os responsáveis
início previsto, término previsto, início real e término real. O status da ação, que é concluída, pendente, cancelada, não iniciada, ainda outros que definem, e as observações, o que a gente ocorreu durante esse processo, né? Algumas ações, essa daqui era implantar rotina visando ajuizar CDAs na iminência de prescrever. Isso aqui é uma do plano de ação 2016, e a gente fez e realmente deu um resultado bom, assim, dentro do que a gente estava esperando. E o que vai ocorrendo durante o processo a gente vai colocando aqui, até para a gente aprender com isso, né? Essa daqui, ao final, ela virou uma rotina, então ela já não passa a ser colocada como dentro do plano de ação do ano seguinte. Então, em todas, o que vai fazer de IPTU, ISS, aquela que eu mostrei lá, protesto em cartório, o refis, né? Então, o refis, a gente, só tem um exemplo, a gente fez o refis agora em abril, né, Sidney? Isso, em abril, mas a gente começou a planejar ele em outubro, acho, algo por aí. Então, já começa, você vê, porque tem alteração de legislação, notificar contribuinte, entre outras coisas. Então, o que a gente percebe é que, também no refis, a forma como a gente fazia antigamente, sem ter esse planejamento, né, de forma detalhada, a gente não conseguia atingir o resultado que a gente pretendia. Então, dessa forma, a gente viu que realmente o resultado ele vem bem melhor e vem bem mais fácil. Bom, a gente faz o planejamento, define a meta, define o plano de ação e mensalmente, então, a gente passa a acompanhar o resultado em arrecadação e acompanhar as ações, de que forma elas estão andando, né? Então, essa daqui é um acompanhamento de maio. Deixa eu ver. E aí a gente acompanha, então, de janeiro a dezembro, os tributos que a gente acompanha, IPTU, ITBI, TCR, ISS, as taxas, multas, a COSIP, outras receitas e dívida executada. Então, a dívida ativa que a gente percebe que é um foco grande, então, de dívida ativa e de dívida executada. À medida que você vai fazendo esse acompanhamento, você percebe que você consegue ter um aumento na arrecadação grande, sem a necessidade de estar elevando as alíquotas ou aumentando a carga tributária, né? Basta realmente um controle disso, né, maior. Deixa eu ver se eu passei mais uma. Sim, então esse é um exemplo do que a gente vem, do acompanhamento que a gente faz em termos de arrecadação, né? Então a gente vê que aqui a gente tem a arrecadação de 2016, a meta que a gente estabeleceu, e o resultado que a gente teve em 2017. Então, a gente vê aqui que a gente tinha uma arrecadação de 199 milhões em 2016, a meta era 220, a gente está um pouquinho acima da meta, está com 230. Então, a gente vai fazendo isso e quando a gente percebe que não bateu a meta ou que há algum desvio, então a gente vai fazendo as correções para que cumpra com o que foi planejado, né? Aquela dali era o total, e aqui é um acompanhamento mensal também. Então, a gente viu que em fevereiro a gente não conseguiu bater a meta. Aqui foi por uma alteração na data do vencimento do IPTU. Esse ano a gente, como teve que fazer a adequação dos boletos, né, bancários, tendo em vista essa nova regra do Banco Central aí, de boleto com registro, né? Então, a gente teve que alterar a data do IPTU. Mas isso teve impacto aqui, mas que foi, digamos assim, repassado para o mês seguinte, para março. Bom, e quando a gente pensa em estruturar uma administração, você vai ter que investir nisso. Por mais que você tenha boa vontade e que conte com os recursos que você tem na prefeitura, você não vai conseguir fazer se você não investir. E são várias as fontes de recursos para isso. A meu ver, a principal é o Fundo de Administração Tributária, e vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Mas, além disso, você tem outras formas, como operações de crédito, como o PNFM. João Pessoa entrou com o PNFM, ainda quando o Nailton era secretário também, entre 2008 e 2012. E, pelo PNFM, você apresenta um projeto, é uma operação de crédito com o Ministério da Fazenda, na realidade é uma operação de subempréstimo do Ministério da Fazenda com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em que você apresenta um projeto de determinado valor, submete ao Ministério da Fazenda, e ele
sendo aceito seu projeto, você tem 4 até 6 anos para desenvolver aquilo ali, né? E dali ele vai ter investimentos em educação, em imobilizado, TI, então consultorias, várias, então investimentos que são realmente tanto formar a estrutura de uma administração tributária como também aprimorar ela, né? Da mesma forma o PEMAT, só que o PEMAT ele já com recurso do BNDES, né? O PEMAT acho que é até mais fácil de se obter do que o PNFM, porque o PNFM agora está na fase, vai começar a fase 3, mas essa fase 3 está prometida desde 2015, 2014 e 2015, e está todo mundo esperando e ainda não sai, mas os recursos também são limitados. Se não me engano, o PNFM 3 são 150 milhões para todos os municípios do Brasil. Então, não vai ter para todo mundo. O PEMAT, como é no BNDES, ele é mais fácil, né? Agora, o PEMAT, salvo o melhor juízo, ele começa... O município ele pode pegar a partir de R$800 mil e aí vai vendo de acordo com o projeto e o tamanho do município, né? Recursos da União, recursos voluntários da União, mas isso aqui eu vejo que nos próximos anos não vai ser fácil, né? Então, tem que contar com os repasses mesmo, a arrecadação própria, os recursos da União que vêm como convênios, ao AGU, né? Então, a tendência é que eles minguem nos próximos anos e só com a retomada da economia, mais uns 4 anos aqui deve começar a ter alguma coisa. E as parcerias público-privadas são para grandes projetos, são projetos de longo prazo e que mesmo eu listei aqui, mas mesmo João Pessoa a gente nunca fez devido à complexidade que essa operação exige, né? Nem a gente pensa em fazer. O que a gente pensa em fazer realmente esse fundo de administração tributária. E o fundo de administração tributária, ele é garantido pela Constituição, né? Quando no artigo 37, ele diz que a administração tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreira específica, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastro de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Ou seja, isso que a gente está fazendo hoje aqui, quando a gente vê no final do caput, né? Atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastro de informações fiscais. Isso é a ideia do fórum, ele está amparado, inclusive, na Constituição. Mas esses recursos, de que forma se dá essa priorização de recursos? O artigo 167, ele diz que são vedados a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo e despesa, ressalvados, e uma da ressalva é para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização da atividade da administração tributária. Então, aqui, o orçamento ele é vinculado, a gente sabe que tem aqueles percentuais próprios para educação e saúde, mas ele pode também, a receita ser vinculada para a criação de um fundo de administração tributária. E a criação do fundo de administração tributária em contraponto às operações de crédito, a grande vantagem é que você não vai pagar as taxas, juros e toda a burocracia, a dificuldade que se tem de aplicar uma operação dessa. Então, a gente vê o fundo realmente como uma das melhores opções para o município. João Pessoa ainda não tem, mas a gente tem conversado com o prefeito para isso, realmente para colocar, e a gente vê que o potencial é muito grande. E de que forma isso pode se dar? Você pode estabelecer 0,5%, 1% sobre a arrecadação tributária do município. Aquilo ali ser obrigatoriamente investido em ações que vão melhorar a arrecadação, que vão melhorar a administração do município, a gestão. Bom, para a gente finalizar, eu vou só passar para vocês algumas sugestões de ações que o município pode adotar. Isso é só da nossa experiência e, como o nome diz, realmente é basicamente sugestão, né? Então, assim, é primordial realmente uma revisão de legislação. A gente, falando mais uma vez de Nailton, de Santa Rita, Nailton, quando foi à prefeitura em 2005, uma coisa que ele fez questão de pegar toda a legislação que nós tínhamos, e o código nosso era de 91, e ele codificou tudo em um texto só, que foi o Código Tributário Municipal de 2005. Então, isso aí dá um ganho imenso. E a legislação é realmente, quando eu mostrei no início, a gente tem que estar sempre revisando. Isso porque algumas coisas, tanto por necessidade legal, como a imposta da alíquota mínima, imposta ao ISS, como realmente das mudanças que vão ocorrer na cidade. Então, você tem que estar sempre olhando isso aí.
E de olho realmente na revisão. Segundo ponto, instituição e fortalecimento do fisco municipal. Não é porque eu sou auditor que estou falando nisso, não, mas porque o auditor fiscal, o fisco municipal, seja o auditor, seja as carreiras auxiliares à auditoria, elas que vão dar isso aí, vão comandar as ações quando eu falar. Não adianta nada a gente investir em TI, investir em legislação, em processos, se você não tiver quem comandar aquilo ali. E quando eu falo em fortalecimento, falo em melhoria salarial, falo em plano de cargos, falo em capacitação, né? Capacitação e estrutura das secretarias como um todo mesmo, senão não consegue fazer o trabalho. Tem que se trabalhar os processos, tem que permanentemente verificar como estão ocorrendo, como anda o processo, se ele não está passando por locais indevidos. Por exemplo, a gente tinha processo na secretaria que ele pedia, na entrada do processo, que colocasse uma certidão negativa municipal. Mas para que uma certidão negativa municipal se a gente é que tem todos aqueles dados? Então, você vê, se você olhar seu processo, você talvez veja que ele pode melhorar em algum ponto, não pedir uma documentação, ou que ele não precise necessariamente passar por todos os locais onde ele passa, né? Implantação de processo eletrônico, e se possível, isso é muito bom, garante um controle maior do processo, garante um controle tanto físico, que no caso passa a ser de um processo físico, vai passar a ser um processo eletrônico, mas você começa a ganhar prazos, você consegue saber o que o seu servidor está produzindo e qual o resultado que está se obtendo com isso também. Investimentos em tecnologia da informação, hoje a gente praticamente não faz nada se não tiver TI, né? Então, exemplo de nota fiscal eletrônica, declaração de serviço. Hoje, o município de João Pessoa, ele considera que a constituição do crédito tributário ela ocorre com a declaração de serviço no ISS. Então, antigamente, a gente ia para... Você tinha que ir ao fiscal e fazer a autuação e levantar aquele crédito tributário. Hoje o fiscal vai somente na diferença, na sonegação. Então a gente consegue ter um foco, ter um resultado melhor com a fiscalização com isso também. E a gente, digamos assim, você lança em massa o que foi declarado, né? Atualização de cadastro, gerenciamento de dados. E essas transparência e orçamento participativo. Você vai ter resultado melhor na arrecadação se o contribuinte souber para onde está sendo gasto e souber que está sendo gasto de forma adequada o recurso que ele investiu nesse pagamento. Realização de convênios, seja convênio com a Receita Federal, convênio entre os fiscos, convênio com a Receita Estadual também, convênios dos mais diversos. A gente tem, João Pessoa, a gente está fechando um convênio, inclusive, com os municípios, um consórcio de municípios de Santa Catarina, para acompanhamento e monitoramento do Simples Nacional. E a gente viu que é mais barato do que a gente tentar desenvolver o sistema ou que contratar a gente para fazer isso aí. Para vocês terem uma ideia, para João Pessoa não sai nem por R$ 2.500 por mês. Então, para os outros municípios também, imagino que era um custo bem baixo também. Bom, no ISS, a gente pode falar em implantação de nota fiscal eletrônica, atualização cadastral, adesão à rede SIM, esse sistema que eu falei do Simples Nacional, revisão da base de cálculo do IPTU, isso aí é primordial, mais uma vez, atualização cadastral, verificação de melhores práticas entre os municípios, no caso de ITBI, né, que o ITBI realmente é um ponto bastante polêmico. Definição da base de cálculo por auditor fiscal, isso aí é importante, a gente teve um ganho imenso quando a gente fez isso. E realizar a auditoria de contratos. Isso é uma inovação que a gente está fazendo há pouco tempo e que tem dado resultado. O que é que a gente tem feito? A gente tem visitado, tem fiscalizado as maiores construtoras aqui. E daí a gente verifica os contratos e vê e lança o ITBI a partir disso. Em dívida ativa, instituir mecanismo para cobrança administrativa. Então, não adianta você mandar tudo para o judiciário, que você vai lotar o judiciário e não vai receber. Então, a gente, conversando com a Procuradoria, o doutor Adelmar está ali, nosso procurador-geral, a gente dividiu isso aí. Então, a gente está buscando priorizar os maiores valores e os menores valores colocar na esfera administrativa, seja por protesto, Serasa ou outros meios de cobrança que o município possa dispor. E aí a execução ficaria então com o foco nos grandes contribuintes. E aí toco mais uma vez essa CT. Oh, desculpa. Aí voltei tudo aqui, ó. Daí que eu volto. Você tem
Ela saiu. Bom que já estava no final, viu? Você tem um foco dos grandes contribuintes e tem uma integração maior com a Procuradoria, né? Já que a gente faz a Diretoria de Tributação, você faz o lançamento, mas essa cobrança final realmente vai cair na Procuradoria. Ela voltou? Deixa eu ver. E você tem essa discussão com a Procuradoria, né? Algumas ações dessas aparentemente são difíceis de serem implantadas, mas você não tem que implantar tudo, nem são essas aí que você tem que implantar. Mas lembrando sempre que você vai ter coisas que você vai ter resultado a curto prazo e outras a longo prazo, né? Eu lembro que há cerca de 10 anos eu era diretor de arrecadação e minha mesa vivia cheia de processos. Tinha processo para todo lado, acho que tinha uns 200 processos em cima. E um contribuinte chegou para mim uma vez e fez: esse nome Adenilson aí não é muito fácil de decorar não, né? Ele chegou para mim, ele ia muito lá. Ele falou: Adeilton, você lembra do meu processo? Eu cheguei para ele e disse: você não lembra do meu nome, quer que eu lembre do seu processo? E hoje a gente tem o processo eletrônico, e hoje eu consigo olhar, se ele me perguntar hoje, eu consigo olhar o processo dele no celular. E, não, isso foi caro? Não, isso foi um fiscal nosso, um auditor fiscal que desenvolveu e deu um incomodato gratuito à prefeitura. Então, assim, nem todo mundo vai ter um auditor fiscal desse jeito assim, mas alguma coisa lá, algum processo lá, você tem alguém que pode resolver mais fácil do que você pensa. Era isso o recado, gente. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, falar um pouco da experiência que a Prefeitura de João Pessoa tem na tributação e passar um pouco disso aí e também conversar com vocês sobre tributação e realmente aprender também um pouco mais. Essa atividade nossa de cobrar tributos não é fácil, né, Gilberto? A gente vê que são grandes dificuldades e ainda mais quando a gente quem está no município, então sente mais isso aí. Como falaram ontem, na palestra de ontem, o cidadão realmente está mais próximo, né, da prefeitura, então a gente lida diariamente com o cidadão nisso aí. E eu lembro, certa vez que eu estava num culto, viu, Gilberto, e o pastor estava falando a palavra e falou exatamente do cobrador de tributo. E quando a gente olha assim, você olha na Bíblia, né, Mariel, a gente vai ver o que tem falando de cobrador de tributo, não é brincadeira. Eu disse: rapaz, não é possível. Estudei tanto para isso e vou escutar aqui na Bíblia falar isso. E, por coincidência, na semana seguinte, de novo, mas eu disse: rapaz, não é possível, vou deixar isso assim não. Como um bom estudante, vou dar uma lei nisso aqui e vou ver o que é que eu encontro nessa lei, né? Já que quem lida com tributo tem que lidar com os códigos e lei, nada mais é que vamos dar uma olhadinha na lei de Deus. E aí, olhei mais umas duas e só vinha sarrafo, sabe? Eu disse: não, vamos olhar mais um pouquinho. E aí encontrei em Romanos, que eu quero ler para vocês, para deixar, pelo menos, a gente um pouquinho mais tranquilo do que a gente está fazendo. E lá em Romanos 13:6, ele diz: é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Dê a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Bom, isso aqui já me deu um pouquinho mais de tranquilidade do que eu escolhi para a minha vida, do que pretendo fazer. E ele desligou um pouco. e realmente a gente segue com essa motivação. Não só eu, como meus colegas auditores fiscais do município, do Estado, também sei que é assim, na Receita Federal também, né? A experiência que João Pessoa tem de desenvolvimento ao longo desses anos não é construída somente por auditores, mas também por colegas que participaram lá. Exemplo de Nailton, que hoje é secretário de Santa Rita, que passou 5 anos com a gente. Exemplo de Fábio Guerra, também secretário de Estado, que passou um bom tempo com a gente, implantou a gestão por resultados no município. Deixa eu trocar aqui, que isso está falhando. Bom, mas vamos conversar. Bom, eu estruturei essa apresentação em cinco itens. Motivação, dizer, por que devemos fazer isso? A estrutura organizacional de uma Secretaria de Receita ou de Finanças. Planejamento, fontes de recursos para investimentos e sugestão de ações. Motivação, a gente pode ver que nós temos uma motivação legal.
uma outra financeira e uma outra econômica. Bom, a motivação legal ela começa com a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, que vão dizer quais são os tributos que o município pode cobrar, né? Dos impostos a gente já sabe que é o ISS, o IPTU e o ITBI, além das taxas e contribuição de melhoria e a COSIP, que é sobre a iluminação pública, né? A gente tem ainda a lei complementar, a lei de responsabilidade fiscal, que vem naquela parte, então você tem digamos assim, você tem o poder, eu estou lhe dando o poder aqui pela Constituição e pelo Código Tributário Nacional, mas lembre, você tem a responsabilidade de cobrar pela lei de responsabilidade fiscal. Desde 2000, a gente viu isso aí, a gente disse que a lei de responsabilidade fiscal é uma lei que pegou. Então, que o gestor realmente tem que observar, e a gente conversando com o presidente do tribunal, e ele disse ontem isso aqui, o tribunal vai cada vez mais cobrar essa arrecadação dos tributos próprios do município, né? E a lei complementar 116, que trata das normas gerais da tributação do ISS, que é o carro-chefe na tributação dos impostos municipais, e recentemente a lei 157 de 2016, que alterou o local da prestação de serviço para alguns serviços importantes para o município, que também trouxe algumas outras obrigações para o município, e que é disso que eu quero falar de forma mais detalhada. A lei 157, ela faz uma alteração na lei 116, no artigo 8º, ela estabelece uma alíquota mínima de ISS. Então, a ideia é diminuir a guerra fiscal entre os municípios, e quem lida com isso sabe que a gente perde bastante em alguns paraísos fiscais que concentram boa parte do serviço, de forma injusta, e essa lei ela buscou barrar um pouco isso. Agora, ela definiu uma alíquota de 2%. Agora, não adianta você, não, vou colocar 2% e vou reduzir a base de cálculo. Não, porque em outro dispositivo ela diz que concessões de benefícios, alterações de base de cálculo, que façam com que a alíquota efetiva seja menor do que 2%, também são indevidas. E sendo indevido, o que ocorre? A lei é considerada nula, quando a gente vê no parágrafo 2º, é uma lei nula, ela não tem nenhum valor, como também, como vê no parágrafo 3º, ela é obrigada a restituir ao contribuinte. Então, ou seja, se o município pensa em colocar uma alíquota menor do que 2%, tentando arrecadar, ele na realidade vai perder tudo, né? Ele vai perder tudo que foi feito, porque a lei é nula e ele vai ter que restituir ao contribuinte. Além disso, a lei ela altera a lei de improbidade administrativa. E aí é que a gente tem que orientar os nossos prefeitos. É preciso, a partir da edição dessa lei, que foi em 29 de dezembro de 2016, fazer a adequação nos nossos diplomas legais. Quem não cobrava ISS tem que cobrar, e tem que cobrar pelo menos 2%. Por quê? O que acontece? Se não fizer isso aí, vai estar praticando ato de improbidade administrativa. Aqui está bem claro, quando ele altera o artigo 10, né? E aí, no artigo 12, é importante a gente frisar, perda de função pública, suspensão de direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Então, vocês vejam a gravidade desse dispositivo e a necessidade que a gente tem de fazer isso. Lembro, o artigo 6 está dizendo, deverão, no prazo de 1 ano contado da publicação dessa lei, revogar os dispositivos em contrário. Ou seja, a gente tem que fazer essa adequação até 29 de dezembro de 2017. Esse é o dever de casa. Bom, eu falei da motivação legal. Na motivação financeira, a gente passa por um momento difícil e realmente as receitas próprias, elas fazem com que você possa suprir o que deixou de ser suprido pelos repasses. A gente não pode ficar dependendo só de repasse. Então, se você quer aumentar a autonomia, se quer melhorar o seu planejamento, você tem que realmente pensar em receita própria. E vamos analisar de que forma essa receita tributária tem sido hoje distribuída. O que foi que, bem assim, por coincidência, eu peguei dados do mesmo período que o presidente André Carlos mostrou ontem, né? Eu mostrei um período de 2013 a 2016 e fiz uma análise das receitas tributárias próprias do município, acrescentando aí receita da dívida ativa e uma comparação com o que se recebe de FPM. E aí dividi em 3 faixas de população, né? Municípios até 10 mil, de 10 mil a 50 mil e acima de 50 mil. Isso com base em arrecadação média, né? Então, a gente vê que em 2013,
os municípios acima de 50 mil recebiam um pouco mais de receita tributária do que tinham de FPM. Isso aí melhorou um pouquinho em relação a 2016, melhorou até bastante, para 22% acima do FPM, mas quando a gente pega os municípios, digamos, os médios, de 10 mil a 50 mil, a gente já vê que o FPM ele tem um peso bem maior. Então, o FPM ele é quase 8 vezes o valor da receita tributária do município. E nos municípios menores, até 10 mil, o FPM chega a ser 20 vezes o que se arrecada em receita tributária. Quando a gente compara com o ICMS, a realidade para os municípios acima de 50 mil é praticamente a mesma. Como o ICMS para os municípios abaixo de 50 mil é um pouco menor, você vê que tem um percentual maior. E para os municípios abaixo de 10 mil também, mas você vê que é forte a dependência de FPM e ICMS. E ainda, quando você vê isso junto ao total das receitas correntes, se a gente considerar mesmo os municípios maiores, ainda há uma forte dependência, né? Chegando quase 23% na média. E aí, para os municípios menores, aí fica mais difícil ainda. Esses dados foram obtidos no site Compara Brasil, que é um site que tem uma ferramenta que é usada pela Frente Nacional de Prefeitos e que é muito fácil de lidar com ela. Você consegue dados contábeis, os dados que a gente envia para a Secretaria de Tesouro Nacional, e esses dados você consegue verificar bem e comparar bem todas as cidades do Brasil, todos os estados e os dados da União Federal também. Bom, numa motivação econômica, nós teremos então uma melhoria do ambiente de negócio, já que quando você começa a estruturar a sua administração tributária, você vai conseguir conceder um alvará de funcionamento mais rápido através do Redicim, você vai deixar bem claras as regras para o investidor do município. Então, isso tem realmente tem força de melhorar a economia da cidade. Além de, quando você começa a aprimorar a gestão através da Secretaria de Receita ou de Finanças, as outras secretarias, a tendência é que acompanhem também esse desenvolvimento, como consequência, tendo serviços públicos mais eficientes. Bom, quando a gente pensa em estruturar, então, uma secretaria, você tem que pensar realmente que estrutura organizacional você vai querer, de que tamanho você está pensando ela, definir as competências e funções, né? Então, a gente sabe que a Secretaria da Receita ela tem a competência de lançar e cobrar os tributos, né? Lançar, arrecadar, cobrar. Então, você tem que pensar nisso, estruturar isso e digo mais, não adianta você estruturar e deixar aquilo ali parado. Você vê que com o tempo, com 1 ou 2 anos, já começa a ficar obsoleto. Eu vou mostrar a vocês a estrutura da Secretaria da Receita do município de João Pessoa. Não se assusta, que é um negócio bem esquisito mesmo, mas que não vou explicar nenhum deles aqui para vocês, não, tá? Mas porque realmente não dá a gente estar aqui. Mas só explicando ainda um pouco, a gente tem uma diretoria de fiscalização, uma diretoria de arrecadação, que faz também funções de cobrança, e a diretoria de tributação, que é responsável pelo ITBI e IPTU, né? Aqui a secretaria e os órgãos ligados ao gabinete. Dois setores de julgamento, de primeira instância e de segunda instância. Você olha esse organograma desse tamanho e pensa, não, agora está funcionando bem, mas aqui a gente já vê que precisa fazer algumas alterações. Aqui, se você olhar ali, não vai ter nenhum setor por exemplo, de relacionamento com o contribuinte. Ou a gente ainda tem uma seção que cuida da autenticação de notas fiscais. E a gente já implantou a nota fiscal eletrônica desde 2010, se não me engano. Então, você vê que essa estrutura da secretaria ela tem que ser pensada, tem que ser colocada em prática, mas que tem que estar sempre sendo revisada. A gente está fazendo agora essa revisão do ano, logo agora também. Bom, estruturada a secretaria, definidas as competências, você tem que pensar no planejamento. E aí você pode pensar no planejamento de curto, de médio e longo prazo, né? E aí vai exigir esforços diferentes. Você vai realmente ter como o prefeito Luciano Cartacho, às vezes pensar a cidade para um tempo maior, né? Vai ter coisas que você não vai conseguir ter uma resposta em 4 anos ou em mesmo 6 anos. Né? Você pensar hoje aqui, por exemplo, numa revisão da planta genérica de valores, você consegue fazer ela em 1 ano.
mas você não consegue implantar todo o aumento, toda a revisão no mesmo ano, né? Você tem que pensar em implantar em 6, 8 anos, dependendo de quanto sua planta está defasada ou desatualizada, né? Bom, e aí como é que a gente tem feito na Secretaria? O que é que a gente tem pensado? Um diagnóstico inicial, em que você verifica primeiro a situação da Secretaria, a estruturação, os problemas que inicialmente são detectados, e o corpo que você tem, né? Quais os insumos que você tem para trabalhar aqueles problemas. A identificação dos problemas seria um segundo passo. Então, você feito esse diagnóstico inicial, sentar de forma mais detalhada e começar a pensar esses problemas. E aí vem um segredo que a gente... Não é um segredo, é uma experiência que a gente aprendeu na prática. A gente procurava, de uma vez só, resolver todos os problemas. E acabava sem resolver nenhum ou muito pouco. Então, o que foi que a gente viu? A gente precisava priorizar os problemas. Isso foi um ensinamento que veio com essa metodologia de gestão por resultados, de que realmente você não vai conseguir fazer mais do que realmente a estrutura que você tem. Você não pode dar um passo maior do que a perna, digamos assim, na prática, né? Então, o que a gente viu é que a gente tem feito, então, ciclos de planejamento anuais, e define quais são os problemas que vão ser atacados naquele ano. Se tem alguma coisa que não deu, paciência, vai ter que deixar para depois. Não pode se estressar com isso, tem que pensar naqueles problemas que foram definidos, né? Como foram os priorizados. É bom que se faça uma elaboração de indicadores, porque os indicadores você vai conseguir medir quais os efeitos, quais os resultados das ações que você vai planejar e que está executando. Fica melhor de acompanhar o resultado, né? E aí fazer um estabelecimento de metas, né, no começo de ano, para poder também acompanhar. E aí não adianta, outro que a gente viu, não adianta a gente pensar numa meta ilusória, uma meta que você não consiga conseguir. Você tem que pensar metas claras mesmo. E as metas precisam ser negociadas. Então, você vai sentar com suas... Precisa realmente, que a gente viu isso aí, a gente, às vezes, nos primeiros ciclos, definia metas que eram impossíveis de ser alcançadas. Então, o que a gente começou a fazer? Senta com cada uma das diretorias, conversa, vê o que é possível ser feito e vai dentro da realidade estabelecer uma meta que pode ser entregue, né? Não dá para você pensar numa meta só para ficar bonito no seu planejamento. Não, você tem que ser uma meta realmente que você vai entregar. E aí, feita a definida a meta, você começa a fazer um plano de ação para aquele exercício. E depois de executar esse plano de ação, você vai para o acompanhamento dessas ações, né? De que forma elas estão lidando, se há atrasos, quais são os problemas que você encontrou, o que precisa ser corrigido. E fazendo isso aí, o que a gente percebeu é que a gente realmente tem um norte para seguir e que dá resultado. Realmente a gente percebe que dá resultado e conseguiu resolver bem mais problemas do que a gente conseguia resolver antes, quando não se tinha essa definição. Bom, não vou passar todas as telas que a gente tem de uma discussão de metas ou de acompanhamento, vou passar só algumas, só para exemplificar de como é que a gente tem feito, né? Isso aí essa discussão de metas e atividade do plano a gente faz no final do ano e lança ela em janeiro, né? Discussão final em janeiro, para daí a gente começar a acompanhar. Para 2017, de que forma a gente fez? A gente analisa o arrecadado no ano anterior, então, no caso, no ano de 2016, analisou 2016, analisa o cenário econômico, de PIB, da economia, no cenário interno da prefeitura, o cenário interno de estado e do país, propõe alguns ajustes, tendo em vista arrecadações extras que a gente identificou no ano de 2016, ou já em plano de ação que a gente tenha para 2017, e aí prevê uma meta. Nesse caso aqui, a gente definiu uma meta... uma meta primária, né? Aqui a gente vê. E aí um crescimento de 3,34. Para o momento que tinha um país, a gente vê que assim, pela economia, a gente viu que não era possível fazer bem mais que isso, né? Mas, além disso, o que foi que a gente viu? O que é que a gente pode fazer de extra que pode ainda acrescentar essa meta primária para a gente ter um resultado melhor? Então, a gente pensou em algumas ações que já estão em andamento, né? Então, esse protesto em cartório a gente não começou, mas já passou a legislação, já conversamos com os cartórios, os sistemas estão em desenvolvimento, praticamente tudo pronto, né? Um parcelamento para grandes devedores. Esse refis, a gente fez o refis aqui, então isso já aconteceu, e, para nossa surpresa, deu um pouquinho melhor, deu cerca de 20% acima. E, com isso, aquela meta nossa, então, de 417, né, que a gente tinha,
Em 2016, a gente espera fechar um ano em 458. Agora, pessoal, não é você vê que não é um chute. A gente faz a partir de várias ações, a definição das ações. Se a gente conseguir cumprir as ações, é provável que a gente chegue nisso, né? E aí um crescimento de quase 10%, né? Falo em crescimento nominal. Isso daqui vocês não vão conseguir ver, mas só de título exemplificativo. Isso é do plano de ação. Para cada ação, a gente faz isso aqui. A gente descreve as etapas da ação, os responsáveis, início previsto, término previsto, início real e término real. O status da ação, que é concluída, pendente, cancelada, não iniciada, ainda outros definem, e as observações, o que a gente ocorreu durante esse processo, né? Algumas ações, essa daqui era implantar rotina visando ajuizar CDAs na iminência de prescrever. Isso aqui é uma do plano de ação 2016, e a gente fez e realmente deu um resultado bom, assim, dentro do que a gente estava esperando. E o que vai ocorrendo durante o processo a gente vai colocando aqui, até para a gente aprender com isso, né? Essa daqui, ao final, ela virou uma rotina, então ela já não passa a ser colocada como dentro do plano de ação do ano seguinte. Então, em todas, o que vai fazer de IPTU, ISS, aquela que eu mostrei lá, protesto em cartório, o refis, né? Então, o refis, a gente, só tem um exemplo, a gente fez o refis agora em abril, né, Sidney? Isso, em abril, mas a gente começou a planejar ele em outubro, acho, algo por aí. Então, já começa, você vê, porque tem alteração de legislação, notificar contribuinte, entre outras coisas. Então, o que a gente percebe é que, também no refis, a forma como a gente fazia antigamente, sem ter esse planejamento, né, de forma detalhada, a gente não conseguia atingir o resultado que a gente pretendia. Então, dessa forma, a gente viu que realmente o resultado ele vem bem melhor e vem bem mais fácil. Bom, a gente faz o planejamento, define a meta, define o plano de ação e mensalmente, então, a gente passa a acompanhar o resultado em arrecadação e acompanhar as ações, de que forma elas estão andando, né? Então, essa daqui é um acompanhamento de maio. Deixa eu ver. E aí a gente acompanha, então, de janeiro a dezembro, os tributos que a gente acompanha, IPTU, ITBI, TCR, ISS, as taxas, multas, a COSIP, outras receitas e dívida executada. Então, a dívida ativa que a gente percebe que é um foco grande, então, de dívida ativa e de dívida executada. À medida que você vai fazendo esse acompanhamento, você percebe que você consegue ter um aumento na arrecadação grande, sem a necessidade de estar elevando as alíquotas ou aumentando a carga tributária, né? Basta realmente um controle disso maior. Deixa eu ver se eu passei mais um. Sim, então esse é um exemplo do que a gente vem, do acompanhamento que a gente faz em termos de arrecadação, né? Então a gente vê que aqui a gente tem a arrecadação de 2016, a meta que a gente estabeleceu, e o resultado que a gente teve em 2017. Então, a gente vê aqui que a gente tinha uma arrecadação de 199 milhões em 2016, a meta era 220, a gente está um pouquinho acima da meta, está com 230. Então, a gente vai fazendo isso e quando a gente percebe que não bateu a meta ou que há algum desvio, então a gente vai fazendo as correções para que cumpra com o que foi planejado, né? Aquela dali era o total, e aqui é um acompanhamento mensal também. Então, a gente viu que em fevereiro a gente não conseguiu bater a meta, que foi por uma alteração na data do vencimento do IPTU. Esse ano a gente, como teve que fazer a adequação dos boletos, né, bancários, tendo em vista essa nova regra do Banco Central aí, de boleto com registro, né? Então, a gente teve que alterar a data do IPTU. Mas isso teve impacto aqui, mas que foi, digamos assim, repassado para o mês seguinte, para março. Bom, e quando a gente pensa em estruturar uma administração, você vai ter que investir nisso. Por mais que você tenha boa vontade e que conte com os recursos que você tem na prefeitura, você não vai conseguir fazer se você não investir. E são várias as fontes de recursos para isso. A meu ver, a principal é o Fundo de Administração Tributária.
E vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Mas, além disso, você tem outras formas, como operações de crédito, como o PNFM. João Pessoa entrou com o PNFM, ainda quando o Nailton era secretário também, entre 2008 e 2012. E pelo PNFM você apresenta um projeto, é uma operação de crédito com o Ministério da Fazenda, na realidade é uma operação de subempréstimo do Ministério da Fazenda com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em que você apresenta um projeto de determinado valor, submete ao Ministério da Fazenda, e ele, sendo aceito seu projeto, você tem 4 até 6 anos para desenvolver aquilo ali, né? E dali ele vai ter investimentos em educação, em imobilizado, TI, então consultorias, várias, então investimentos que são realmente tanto formar a estrutura de uma administração tributária como também aprimorar ela, né? Da mesma forma o PEMAT, só que o PEMAT ele já com recurso do BNDES, né? O PEMAT acho que é até mais fácil de se obter do que o PNFM, porque o PNFM agora está na fase, vai começar a fase 3, mas essa fase 3 está prometida desde 2015, 2014 e 2015, e está todo mundo esperando e ainda não sai, mas os recursos também são limitados. Se não me engano, o PNFM 3 são 150 milhões para todos os municípios do Brasil. Então, não vai ter para todo mundo. O PEMAT, como é no BNDES, ele é mais fácil, né? Agora, o PEMAT, salvo o melhor juízo, ele começa... O município ele pode pegar a partir de R$800 mil e aí vai vendo de acordo com o projeto e o tamanho do município, né? Recursos da União, recursos voluntários da União, mas isso aqui eu vejo que nos próximos anos não vai ser fácil, né? Então tem que contar com os repasses mesmo, a arrecadação própria, os recursos da União que vêm como convênios ao AGU, né? Então a tendência é que eles minguem nos próximos anos e só com a retomada da economia, mais uns 4 anos aqui deve começar a ter alguma coisa. E as parcerias público-privadas são para grandes projetos, são projetos de longo prazo e que mesmo eu listei aqui, mas mesmo João Pessoa a gente nunca fez devido à complexidade que essa operação exige, né? Nem a gente pensa em fazer. O que a gente pensa em fazer realmente esse fundo de administração tributária. E o fundo de administração tributária, ele é garantido pela Constituição, né? Quando no artigo 37, ele diz que a administração tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreira específica, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastro de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Ou seja, isso que a gente está fazendo hoje aqui, quando a gente vê no final do caput, né? Atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastro de informações fiscais. Essa é a ideia do fórum, ele está amparado, inclusive, na Constituição. Mas esses recursos, de que forma se dá essa priorização de recursos? O artigo 167, ele diz que são vedados a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo e despesa, ressalvados, e uma da ressalva é para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização da atividade da administração tributária. Então, aqui, o orçamento ele é vinculado, a gente sabe que tem aqueles percentuais próprios para educação e saúde, mas ele pode também, a receita ser vinculada para a criação de um fundo de administração tributária. E a criação do fundo de administração tributária em contraponto às operações de crédito, a grande vantagem é que você não vai pagar as taxas, juros e toda a burocracia, a dificuldade que se tem de aplicar uma operação dessa. Então, a gente vê o fundo realmente como uma das melhores opções para o município. João Pessoa ainda não tem, mas a gente tem conversado com o prefeito para isso, realmente para colocar, e a gente vê que o potencial é muito grande. E de que forma isso pode se dar? Você pode estabelecer 0,5%, 1% sobre a arrecadação tributária do município. Aquilo ali ser obrigatoriamente investido em ações que vão melhorar a arrecadação, que vão melhorar a administração do município, a gestão. Bom, para a gente finalizar, eu vou só passar para vocês algumas sugestões de ações que o município pode adotar. Isso é só da nossa experiência e, como o nome diz, realmente é basicamente sugestão, né? Então, assim, é primordial realmente uma revisão de legislação. A gente, falando mais uma vez de Nailton, de Santa Rita, Nailton, quando foi à prefeitura em 2005, uma coisa que ele fez questão
de pegar toda a legislação que nós tínhamos, e o código nosso era de 91, e ele codificou tudo em um texto só, que foi o Código Tributário Municipal de 2005. Então, isso aí dá um ganho imenso. E a legislação, realmente, quando eu mostrei no início, a gente tem que estar sempre revisando. Isso porque algumas coisas, tanto por necessidade legal, como imposta da alíquota mínima, imposta ao ISS, como realmente das mudanças que vão ocorrendo na cidade. Então, você tem que estar sempre olhando isso aí e de olho realmente na revisão. Segundo ponto, instituição e fortalecimento do fisco municipal. Não é porque eu sou auditor que estou falando nisso, não, mas o auditor fiscal, o fisco municipal, seja o auditor, seja as carreiras auxiliares à auditoria, elas que vão dar isso aí, vão comandar as ações que vão falar. Não adianta nada a gente investir em TI, investir em legislação, em processos, se você não tiver quem comandar aquilo ali. E quando eu falo em fortalecimento, falo em melhoria salarial, falo em plano de cargos, falo em capacitação, né? Capacitação e estrutura das secretarias como um todo mesmo, senão não consegue fazer o trabalho. Tem que se trabalhar os processos, tem que permanentemente verificar como estão ocorrendo, como anda o processo, se ele não está passando por locais indevidos. Por exemplo, a gente tinha processo na secretaria que ele pedia, na entrada do processo, que colocasse uma certidão negativa municipal. Mas para que uma certidão negativa municipal se a gente é que tem todos aqueles dados? Então, você vê, se você olhar seu processo, você talvez veja que ele pode melhorar em algum ponto, não pedir uma documentação, ou que ele não precise necessariamente passar por todos os locais onde ele passa, né? Implantação de processo eletrônico, e se possível, isso é muito bom, garante um controle maior do processo, garante um controle tanto físico, que no caso passa a ser de um processo físico, vai passar a ser um processo eletrônico, mas você começa a ganhar prazos, você consegue saber o que o seu servidor está produzindo e qual o resultado que está se obtendo com isso também. Investimentos em tecnologia da informação, hoje a gente praticamente não faz nada se não tiver TI, né? Então, exemplo de nota fiscal eletrônica, declaração de serviço. Hoje, o município de João Pessoa, ele considera que a constituição do crédito tributário ele ocorre com a declaração de serviço no ISS. Então, antigamente, a gente ia para... Você tinha que ir ao fiscal e fazer a autuação e levantar aquele crédito tributário. Hoje o fiscal vai somente na diferença, na sonegação. Então a gente consegue ter um foco, ter um resultado melhor com a fiscalização com isso também. E a gente, digamos assim, você lança em massa o que foi declarado, né? Atualização de cadastro, gerenciamento de dados. E essas transparência e orçamento participativo. Você vai ter resultado melhor na arrecadação se o contribuinte souber para onde está sendo gasto e souber que está sendo gasto de forma adequada o recurso que ele investiu nesse pagamento. Realização de convênios, seja convênio com a Receita Federal, convênio entre os fiscos, convênio com a Receita Estadual também, convênios dos mais diversos. A gente tem, João Pessoa, a gente está fechando um convênio, inclusive, com os municípios, um consórcio de municípios de Santa Catarina, para acompanhamento e monitoramento do Simples Nacional. E a gente viu que é mais barato do que a gente tentar desenvolver o sistema ou que contratar a gente para fazer isso aí. Para vocês terem uma ideia, para João Pessoa, não sai nem por R$ 2.500 por mês. Então, para os outros municípios também, imagino que era um custo bem baixo também. Bom, no ISS, a gente pode falar em implantação de nota fiscal eletrônica, atualização cadastral, adesão à rede SIM, esse sistema que eu falei do Simples Nacional, revisão da base de cálculo do IPTU, isso aí é primordial, mais uma vez, atualização cadastral, verificação de melhores práticas entre os municípios, no caso de ITBI, né, que o ITBI realmente é um ponto bastante polêmico. Definição da base de cálculo por auditor fiscal, isso aí é importante, a gente teve um ganho imenso quando a gente fez isso. E realizar a auditoria de contratos. Isso é uma inovação que a gente está fazendo há pouco tempo e que tem dado resultado. O que é que a gente tem feito? A gente tem visitado, tem fiscalizado as maiores construtoras aqui. E daí a gente verifica os contratos e vê e lança o ITBI a partir disso. Em dívida ativa, instituir mecanismo para cobrança administrativa. Então, não adianta você mandar tudo para o judiciário, que você vai lotar o judiciário e não vai receber. Então, a gente
conversando com a Procuradoria, o doutor Adelmar está ali, nosso procurador-geral, e a gente dividiu isso aí. Então, a gente está buscando priorizar os maiores valores e os menores valores colocar na esfera administrativa, seja por protesto, Serasa ou outros meios de cobrança que o município possa dispor. E aí a execução ficaria então com o foco nos grandes contribuintes. E aí toco mais uma vez essa CT... Oh, desculpa. Aí voltei tudo aqui, ó. Aí que eu volto. Você tem um... Ela saiu. Bom que já estava no final, viu? Você tem um foco dos grandes contribuintes e tem uma integração maior com a Procuradoria, né? Já que a gente faz a diretoria de tributação, você faz o lançamento, mas essa cobrança final realmente vai cair na Procuradoria. Não voltou? Deixa eu ver. E você tem essa discussão com a Procuradoria, né? Algumas ações dessas aparentemente são difíceis de serem implantadas, mas você não tem que implantar tudo, nem são essas aí que você tem que implantar. Mas lembrando sempre que você vai ter coisas que você vai ter resultado a curto prazo e outras a longo prazo, né? Eu lembro que há cerca de 10 anos eu era diretor de arrecadação e minha mesa vivia cheia de processos. Tinha processo para todo lado, acho que tinha uns 200 processos em cima. E um contribuinte chegou para mim uma vez e fez: esse nome Adenilson aí não é muito fácil de decorar não, né? Ele chegou para mim, ele ia muito lá. Ele falou: Adeilton, você lembra do meu processo? Eu cheguei para ele e disse: você não lembra do meu nome, quer que eu lembre do seu processo? E hoje a gente tem o processo eletrônico e hoje eu consigo olhar, se ele me perguntar hoje, eu consigo olhar o processo dele no celular. E, não, isso foi caro? Não, isso foi um fiscal nosso, um auditor fiscal que desenvolveu e deu incomodato gratuito à prefeitura. Então, assim, nem todo mundo vai ter um auditor fiscal desse jeito assim, mas alguma coisa lá, algum processo lá, você tem alguém que pode resolver mais fácil do que você pensa. Era isso o recado, gente. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e falar um pouco da experiência que a Prefeitura de João Pessoa tem na tributação e passar um pouco disso aí e também conversar com vocês sobre tributação e realmente aprender também um pouco mais. Essa atividade nossa de cobrar tributos não é fácil, né, Gilberto? A gente vê que são grandes dificuldades e ainda mais quando a gente quem está no município, então sente mais isso aí. Como falaram ontem, na palestra de ontem, o cidadão realmente está mais próximo, né, da prefeitura, então a gente lida diariamente com o cidadão nisso aí. E eu lembro, certa vez que eu estava num culto, viu, Gilberto, e o pastor estava falando a palavra e falou exatamente do cobrador de tributo. E quando a gente olha assim, você olhar na Bíblia, né, Mariel, a gente vai ver o que tem falando de cobrador de tributo, não é brincadeira. Eu disse: rapaz, não é possível. Estudei tanto para isso e vou escutar aqui na Bíblia falar isso. E, por coincidência, na semana seguinte, de novo, mas eu disse: rapaz, não é possível, vou deixar isso assim não. Como um bom estudante, vou dar uma lida nisso aqui e vou ver o que é que eu encontro nessa lei, né? Já que quem lida com tributo tem que lidar com os códigos e lei, nada mais ético, vamos dar uma olhadinha na lei de Deus. E aí, olhei mais umas duas e só vinha sarrafo, sabe? Eu disse: não, vamos olhar mais um pouquinho. E aí encontrei em Romanos, que eu quero ler para vocês, para deixar, pelo menos, a gente um pouquinho mais tranquilo do que a gente está fazendo. E lá em Romanos 13:6, ele diz: é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Dê a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Bom, isso aqui já me deu um pouquinho mais de tranquilidade do que eu escolhi para a minha vida, do que pretendo fazer. E ele desligou um pouco. e realmente a gente segue com essa motivação. Não só eu, como meus colegas auditores fiscais do município, do Estado também sei que é assim, na Receita Federal também, né? A experiência que João Pessoa tem de desenvolvimento ao longo desses anos não é construída somente por auditores, mas também por colegas que participaram lá. Exemplo de Nailton, que hoje é secretário de Santa Rita, que passou 5 anos com a gente. Exemplo de Fábio Guerra, também secretário de Estado, que passou um bom tempo com a gente, implantou a gestão por resultados no município. Deixa eu trocar aqui, que isso está falhando.
Bom, mas vamos conversar. Bom, eu estruturei essa apresentação em cinco itens. Motivação, quer dizer, por que devemos fazer isso? A estrutura organizacional de uma Secretaria de Receita ou de Finanças. Planejamento, fontes de recursos para investimentos e sugestão de ações. Motivação, a gente pode ver que nós temos uma motivação legal, uma outra financeira e uma outra econômica. Bom, a motivação legal, ela começa com a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, que vão dizer quais são os tributos que o município pode cobrar, né? Dos impostos, a gente já sabe que é o ISS, o IPTU e o ITBI, além das taxas e contribuição de melhoria, e a COSIP, que é sobre a iluminação pública, né? A gente tem ainda a lei complementar, a lei de responsabilidade fiscal, que vem naquela parte. Então, você tem digamos assim, você tem o poder, eu estou lhe dando o poder aqui pela Constituição e pelo Código Tributário Nacional, mas lembre, você tem a responsabilidade de cobrar pela lei de responsabilidade fiscal. Desde 2000, a gente viu isso aí, a gente disse que a lei de responsabilidade fiscal é uma lei que pegou. Então, que o gestor realmente tem que observar. E a gente conversando com o presidente do tribunal, e ele disse ontem isso aqui, o tribunal vai cada vez mais cobrar essa arrecadação dos tributos próprios do município, né? E a lei complementar 116, que trata das normas gerais da tributação do ISS, que é o carro-chefe na tributação dos impostos municipais, e recentemente a lei 157 de 2016, que alterou o local da prestação de serviço para alguns serviços importantes para o município, que também trouxe algumas outras obrigações para o município, e que é disso que eu quero falar de forma mais detalhada. A Lei 157, ela faz uma alteração na Lei 116, no artigo 8º, ela estabelece uma alíquota mínima de ISS. Então, a ideia é diminuir a guerra fiscal entre os municípios, e quem lida com isso sabe que a gente perde bastante em alguns paraísos fiscais que concentram boa parte do serviço, de forma injusta. E essa lei, ela buscou barrar um pouco isso. Agora, ela definiu uma alíquota de 2%. Agora, não adianta você, não, vou colocar 2% e vou reduzir a base de cálculo. Não, porque em outro dispositivo ela diz que concessões de benefícios, alterações de base de cálculo, que façam com que a alíquota efetiva seja menor do que 2%, também são indevidas. E sendo indevido, o que ocorre? A lei é considerada nula, quando a gente vê no parágrafo 2º, é uma lei nula, ela não tem nenhum valor, como também, como vê no parágrafo 3º, ela é obrigada a restituir ao contribuinte. Ou seja, se o município pensa em colocar uma alíquota menor do que 2%, tentando arrecadar, ele na realidade vai perder tudo, né? Ele vai perder tudo que foi feito, porque a lei é nula e ele vai ter que restituir ao contribuinte. Além disso, a lei ela altera a lei de improbidade administrativa. E aí é que a gente tem que orientar os nossos prefeitos. É preciso, a partir da edição dessa lei, que foi em 29 de dezembro de 2016, fazer a adequação nos nossos diplomas legais. Quem não cobrava ISS tem que cobrar, e tem que cobrar pelo menos 2%. Porque o que acontece? Se não fizer isso aí, vai estar praticando um ato de improbidade administrativa. Aqui está bem claro, quando ele altera o artigo 10, né? E aí, no artigo 12, é importante a gente frisar, perda de função pública, suspensão de direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Então, vocês vejam a gravidade desse dispositivo e a necessidade que a gente tem de fazer isso. Lembro, o artigo 6 está dizendo, deverão, no prazo de 1 ano contado da publicação dessa lei, revogar os dispositivos em contrário. Ou seja, a gente tem que fazer essa adequação até 29 de dezembro de 2017. Esse é o dever de casa. Bom, eu falei da motivação legal. E na motivação financeira, a gente passa por um momento difícil e realmente as receitas próprias, elas fazem com que você possa suprir o que deixou de ser suprido pelos repasses. A gente não pode ficar dependendo só de repasse. Então, se você quer aumentar a autonomia, se quer melhorar o seu planejamento, você tem que realmente pensar em receita própria. E vamos analisar de que forma essa receita tributária tem sido hoje distribuída. O que foi que, bem assim,
Por coincidência, eu peguei dados do mesmo período que o presidente André Carlos mostrou ontem, né? Eu mostrei um período de 2013 a 2016 e fiz uma análise das receitas tributárias próprias do município, acrescentando aí receita da dívida ativa e uma comparação com o que se recebe de FPM. E aí dividi em 3 faixas de população, né? Municípios até 10 mil, de 10 mil a 50 mil e acima de 50 mil. Isso com base em arrecadação média, né? Então, a gente vê que em 2013, os municípios acima de 50 mil recebiam um pouco mais de receita tributária do que tinham de FPM. Isso aí melhorou um pouquinho em relação a 2016, melhorou até bastante, para 22% acima do FPM, mas quando a gente pega os municípios, digamos, os médios, de 10 mil a 50 mil, a gente já vê que o FPM ele tem um peso bem maior. Então, o FPM ele é quase 8 vezes o valor da receita tributária do município. E nos municípios menores, até 10 mil, o FPM chega a ser 20 vezes o que se arrecada em receita tributária. Quando a gente compara com o ICMS, a realidade para os municípios acima de 50 mil é praticamente a mesma. Como o ICMS para os municípios abaixo de 50 mil é um pouco menor, você vê que tem um percentual maior. E para os municípios abaixo de 10 mil também, mas você vê que é forte a dependência de FPM e ICMS. E ainda, quando você vê isso, junto ao total das receitas correntes, se a gente considerar mesmo os municípios maiores, ainda há uma forte dependência, né? Chegando quase 23% na média, e aí para os municípios menores aí fica mais difícil ainda. Esses dados foram obtidos no site Compara Brasil, que é um site que tem uma ferramenta que é usada pela Frente Nacional de Prefeitos, e que é muito fácil de lidar com ela. Você consegue dados contábeis, os dados que a gente envia para a Secretaria de Tesouro Nacional, e esses dados você consegue verificar bem e comparar bem todas as cidades do Brasil, todos os estados e os dados da União Federal também. Bom, numa motivação econômica, nós teremos então uma melhoria do ambiente de negócio, já que quando você começa a estruturar a sua administração tributária, você vai conseguir conceder um alvará de funcionamento mais rápido através do Redicim, você vai deixar bem claras as regras para o investidor do município. Então, isso tem realmente tem força de melhorar a economia da cidade. Além de, quando você começa a aprimorar a gestão através da Secretaria de Receita ou de Finanças, as outras secretarias, a tendência é que acompanhem também esse desenvolvimento, como consequentes, tendo serviços públicos mais eficientes. Bom, quando a gente pensa em estruturar, então, uma secretaria, você tem que pensar realmente que estrutura organizacional você vai querer, de que tamanho você está pensando ela, definir as competências e funções, né? Então, a gente sabe que a Secretaria da Receita ela tem a competência de lançar e cobrar os tributos, né? Lançar, arrecadar, cobrar. Então, você tem que pensar nisso, estruturar isso e digo mais, não adianta você estruturar e deixar aquilo ali parado. Você vê que com o tempo, com 1 ou 2 anos, já começa a ficar obsoleto. Eu vou mostrar a vocês a estrutura da Secretaria da Receita do município de João Pessoa. Não se assustem, que é um negócio bem esquisito mesmo, mas que não vou explicar cada um deles, nenhum deles aqui para vocês não, tá? Mas porque realmente não dá a gente estar aqui. Mas só explicando ainda um pouco, a gente tem uma diretoria de fiscalização, uma diretoria de arrecadação, que faz também funções de cobrança, e a diretoria de tributação, que é responsável pelo ITBI e IPTU, né? Aqui a secretaria e os órgãos ligados ao gabinete. Dois setores de julgamento, de primeira instância e de segunda instância. Você olha esse organograma desse tamanho e pensa, não, agora está funcionando bem, mas aqui a gente já vê que precisa fazer algumas alterações. Aqui, se você olhar ali, não vai ter nenhum setor por exemplo, de relacionamento com o contribuinte. Ou a gente ainda tem uma seção que cuida da autenticação de notas fiscais. E a gente já implantou a nota fiscal eletrônica desde 2010, se não me engano. Então, você vê que essa estrutura da secretaria ela tem que ser pensada, tem que ser colocada em prática, mas que tem que estar sempre sendo revisada. A gente está fazendo agora essa revisão do ano, logo agora também. Bom, estruturada a secretaria, definidas as competências, você tem que pensar no planejamento. E aí você
pode pensar no planejamento de curto, de médio e longo prazo, né? E aí vai exigir esforços diferentes. Você vai realmente ter como o prefeito Luciano Cartacho ontem, às vezes pensar a cidade para um tempo maior, né? Vai ter coisas que você não vai conseguir ter uma resposta em 4 anos ou em mesmo 6 anos, né? Você pensar hoje aqui, por exemplo, numa revisão da planta genérica de valores, você consegue fazer ela em 1 ano, mas você não consegue implantar todo o aumento, toda a revisão no mesmo ano, né? Você tem que pensar em implantar em 6, 8 anos, dependendo de quanto sua planta está defasada ou desatualizada, né? Bom, e aí como é que a gente tem feito na secretaria? O que é que a gente tem pensado? Um diagnóstico inicial, em que você verifica primeiro a situação da secretaria, a estruturação, os problemas que inicialmente são detectados, e o corpo que você tem, né? Quais os insumos que você tem para trabalhar aqueles problemas. A identificação dos problemas seria um segundo passo, então você feito esse diagnóstico inicial, sentar de forma mais detalhada e começar a pensar esses problemas. E aí vem um segredo que a gente... Não é um segredo, é uma experiência que a gente aprendeu na prática. A gente procurava, de uma vez só, resolver todos os problemas. E acabava sem resolver nenhum ou muito pouco. Então, o que foi que a gente viu? A gente precisava priorizar os problemas. Isso foi um ensinamento que veio com essa metodologia de gestão por resultados, de que realmente você não vai conseguir fazer mais do que realmente a estrutura que você tem. Você não pode dar um passo maior do que a perna, digamos assim, na prática, né? Então, o que a gente viu é que a gente tem feito, então, ciclos de planejamento anuais e define quais são os problemas que vão ser atacados naquele ano. Se tem alguma coisa que não deu, paciência, vai ter que deixar para depois. Não pode se estressar com isso, tem que pensar naqueles problemas que foram definidos, né? Como foram os priorizados. É bom que se faça uma elaboração de indicadores, porque os indicadores você vai conseguir medir quais os efeitos, quais os resultados das ações que você vai planejar e que está executando. Fica melhor de acompanhar o resultado, né? E aí fazer um estabelecimento de metas, né, no começo de ano, para poder também acompanhar. E aí não adianta, outro que a gente viu, não adianta a gente pensar numa meta ilusória, uma meta que você não consiga conseguir. Você tem que pensar metas claras mesmo. E as metas precisam ser negociadas. Então, você vai sentar com suas... Precisa realmente, que a gente viu isso aí, a gente, às vezes, nos primeiros ciclos, definia metas que eram impossíveis de ser alcançadas. Então, o que a gente começou a fazer? Senta com cada uma das diretorias, conversa, vê o que é possível ser feito e vai dentro da realidade estabelecer uma meta que pode ser entregue, né? Não dá para você pensar numa meta só para ficar bonito no seu planejamento. Não, você tem que ser uma meta realmente que você vai entregar. E aí, feita a definida a meta, você começa a fazer um plano de ação para aquele exercício. E depois de executar esse plano de ação, você vai para o acompanhamento dessas ações, né? De que forma elas estão lidando, se há atrasos, quais são os problemas que você encontrou, o que precisa ser corrigido. E fazendo isso aí, o que a gente percebeu é que a gente realmente tem um norte para seguir e que dá resultado. Realmente a gente percebe que dá resultado e conseguiu resolver bem mais problemas do que a gente conseguia resolver antes, quando não se tinha essa definição. Bom, eu não vou passar todas as telas que a gente tem de uma discussão de metas ou de acompanhamento, vou passar só algumas, só para exemplificar de como é que a gente tem feito, né? Isso aí essa discussão de metas e atividade do plano a gente faz no final do ano e lança ela em janeiro, né? Discussão final em janeiro, para daí a gente começar a acompanhar. Para 2017, de que forma a gente fez? A gente analisa o arrecadado no ano anterior, então, no caso, no ano de 2016, analisou 2016, analisa o cenário econômico, de PIB, da economia, do cenário interno da prefeitura, o cenário interno de estado e do país, propõe alguns ajustes, tendo em vista arrecadações extras que a gente identificou no ano de 2016, ou já em plano de ação que a gente tenha para 2017, e aí prevê uma meta. Nesse caso aqui, a gente definiu uma meta... uma meta primária, né? Aqui a gente vê. E aí um crescimento de 3,34. Para o momento que tinha um país, a gente vê que assim, pela economia, a gente viu que não era possível fazer bem mais que isso, né? Mas, além disso, o que foi que a gente viu? O que é que a gente pode fazer de extra que pode ainda acrescentar essa meta primária para a gente ter um resultado melhor? Então, a gente pensou em algumas ações
que já estão em andamento, né? Então, esse protesto em cartório a gente não começou, mas já passou a legislação, já conversamos com os cartórios, os sistemas estão em desenvolvimento, praticamente tudo pronto, né? Um parcelamento para grandes devedores. Esse refis, a gente fez o refis aqui, então isso já aconteceu, e, para nossa surpresa, deu um pouquinho melhor, deu cerca de 20% acima. E, com isso, aquela meta nossa, então, de 417, né, que a gente tinha, em 2016, a gente espera fechar um ano em 458. Agora, vê só, não é você vê que não é um chute. A gente faz a partir de várias ações, a definição das ações. Se a gente conseguir cumprir as ações, é provável que a gente chegue nisso, né? E aí um crescimento de quase 10%, né? Falo em crescimento nominal. Isso daqui vocês não vão conseguir ver, mas só de título exemplificativo. Isso é do plano de ação. Para cada ação, a gente faz isso aqui. A gente descreve as etapas da ação, os responsáveis, início previsto, término previsto, início real e término real. O status da ação, que é concluída, pendente, cancelada, não iniciada, ainda outros que definem, e as observações, o que a gente ocorreu durante esse processo, né? Algumas ações, essa daqui era implantar rotina visando ajuizar CDAs na iminência de prescrever. Isso aqui é uma do plano de ação 2016, e a gente fez e realmente deu um resultado bom, assim, dentro do que a gente estava esperando. E o que vai ocorrendo durante o processo a gente vai colocando aqui, até para a gente aprender com isso, né? Essa daqui, ao final, ela virou uma rotina, então ela já não passa a ser colocada como dentro do plano de ação do ano seguinte. Então, em todas, o que vai fazer de IPTU, ISS, aquela que eu mostrei lá, protesto em cartório, o refis, né? Então, o refis, a gente, só tem um exemplo, a gente fez o refis agora em abril, né, Sidney? Isso, em abril, mas a gente começou a planejar ele em outubro, algo por aí. Então, já começa, você vê, porque tem a alteração da legislação, notificar contribuinte, entre outras coisas. Então, o que a gente percebe é que, também no refis, a forma como a gente fazia antigamente, sem ter esse planejamento, né, de forma detalhada, a gente não conseguia atingir o resultado que a gente pretendia. Então, dessa forma, a gente viu que realmente o resultado ele vem bem melhor e vem bem mais fácil. Bom, a gente faz o planejamento, define a meta, define o plano de ação, e mensalmente, então, a gente passa a acompanhar o resultado em arrecadação e acompanhar as ações, de que forma elas estão andando, né? Então, essa daqui é um acompanhamento de maio. Deixa eu ver. E aí a gente acompanha, então, de janeiro a dezembro, os tributos a gente acompanha IPTU, ITBI, TCR, ISS, as taxas, multas, a COSIP, outras receitas e dívida executada. Então, a dívida ativa que a gente percebe que é um foco grande, então, de dívida ativa e de dívida executada. À medida que você vai fazendo esse acompanhamento, você percebe que você consegue ter um aumento na arrecadação grande, sem a necessidade de estar elevando as alíquotas ou aumentando a carga tributária, né? Basta realmente um controle disso maior. Deixa eu ver se eu passei mais um. Sim, então esse é um exemplo do que a gente vem, do acompanhamento que a gente faz em termos de arrecadação, né? Então a gente vê que aqui a gente tem a arrecadação de 2016, a meta que a gente estabeleceu, e o resultado que a gente teve em 2017. Então, a gente vê aqui que a gente tinha uma arrecadação de 199 milhões em 2016, a meta era 220, a gente está um pouquinho acima da meta, está com 230. Então, a gente vai fazendo isso e quando a gente percebe que não bateu a meta ou que há algum desvio, então a gente vai fazendo as correções para que cumpra com o que foi planejado, né? Aquela dali era o total, e aqui é um acompanhamento mensal também. Então, a gente viu que em fevereiro a gente não conseguiu bater a meta. Aqui foi por uma alteração na data do vencimento do IPTU. Esse ano a gente, como teve que fazer a adequação dos boletos, né, bancários, tendo em vista essa nova regra do Banco Central aí, de boleto com registro, né? Então, a gente teve que alterar a data do IPTU. Mas isso teve impacto aqui, mas que foi, digamos assim, repassado para o mês seguinte, para março.
Bom, quando a gente pensa em estruturar uma administração, você vai ter que investir nisso. Por mais que você tenha boa vontade e que conte com os recursos que você tem na prefeitura, você não vai conseguir fazer se você não investir. E são várias as fontes de recursos para isso. A meu ver, a principal é o Fundo de Administração Tributária. E vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Mas, além disso, você tem outras formas, como operações de crédito, como o PNFM. João Pessoa entrou com o PNFM, ainda quando o Nailton era secretário também, entre 2008 e 2012. E pelo PNFM você apresenta um projeto, é uma operação de crédito com o Ministério da Fazenda, na realidade é uma operação de subempréstimo do Ministério da Fazenda com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em que você apresenta um projeto de determinado valor, submete ao Ministério da Fazenda e ele, sendo aceito seu projeto, você tem 4 até 6 anos para desenvolver aquilo ali, né? E dali ele vai ter investimentos em educação, em imobilizado, TI, então consultorias, várias, então investimentos que são realmente tanto formar a estrutura de uma administração tributária como também aprimorar ela, né? Da mesma forma o PEMAT, só que o PEMAT ele já com recurso do BNDES, né? O PEMAT acho que é até mais fácil de se obter do que o PNFM, porque o PNFM agora está vai começar a fase 3, mas essa fase 3 está prometida desde 2015, 2014 e 2015, e está todo mundo esperando e ainda não sai, mas os recursos também são limitados. Se não me engano, o PNFM 3 são 150 milhões para todos os municípios do Brasil. Então, não vai ter para todo mundo. O PEMAT, como é no BNDES, ele é mais fácil, né? Agora, o PEMAT, salvo o melhor juízo, ele começa... O município ele pode pegar a partir de R$800 mil e aí vai vendo de acordo com o projeto e o tamanho do município, né? Recursos da União, recursos voluntários da União, mas isso aqui eu vejo que nos próximos anos não vai ser fácil, né? Então, tem que contar com os repasses mesmo, a arrecadação própria, os recursos da União que vinham como convênios, ao AGU, né? Então, a tendência é que eles minguem nos próximos anos e só com a retomada da economia, mais uns 4 anos aqui deve começar a ter alguma coisa. E as parcerias público-privadas são para grandes projetos, são projetos de longo prazo e que mesmo eu listei aqui, mas mesmo João Pessoa a gente nunca fez devido à complexidade que essa operação exige, né? Nem a gente pensa em fazer. Porque a gente pensa em fazer realmente esse fundo de administração tributária. E o fundo de administração tributária, ele é garantido pela Constituição, né? Quando no artigo 37, ele diz que a administração tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreira específica, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastro de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Ou seja, isso que a gente está fazendo hoje aqui, quando a gente vê no final do caput, né? Atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastro de informações fiscais. Isso é a ideia do fórum, ele está amparado, inclusive, na Constituição. Mas esses recursos, de que forma se dá essa priorização de recursos? O artigo 167, ele diz que são vedados a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo e despesa, ressalvados, e uma da ressalva é para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização da atividade da administração tributária. Então, aqui, o orçamento ele é vinculado, a gente sabe que tem aqueles percentuais próprios para educação e saúde, mas ele pode também, a receita ser vinculada para a criação de um fundo de administração tributária. E a criação do fundo de administração tributária em contraponto às operações de crédito, a grande vantagem é que você não vai pagar as taxas, juros e toda a burocracia, a dificuldade que se tem de aplicar uma operação dessa. Então, a gente vê o fundo realmente como uma das melhores opções para o município. João Pessoa ainda não tem, mas a gente tem conversado com o prefeito para isso, realmente para colocar, e a gente vê que o potencial é muito grande. E de que forma isso pode se dar? Você pode estabelecer 0,5%, 1% sobre a arrecadação tributária do município. Aquilo ali ser obrigatoriamente investido em ações que vão melhorar a arrecadação, que vão melhorar a administração do município, a gestão. Bom, para a gente finalizar, eu vou só
passar para vocês algumas sugestões de ações que o município pode adotar. Isso é só da nossa experiência e, como o nome diz, realmente é basicamente sugestão, né? Então, assim, é primordial realmente uma revisão de legislação. A gente, falando mais uma vez de Nailton, de Santa Rita, Nailton, quando foi à prefeitura em 2005, uma coisa que ele fez questão de pegar toda a legislação que nós tínhamos, e o código nosso era de 91, e ele codificou tudo em um texto só, que foi o Código Tributário Municipal de 2005. Então, isso aí dá um ganho imenso. E a legislação, realmente, quando eu mostrei no início, a gente tem que estar sempre revisando. Isso porque algumas coisas, tanto por necessidade legal, como imposta da alíquota mínima, imposta ao ISS, como realmente das mudanças que vão ocorrer na cidade. Então, você tem que estar sempre olhando isso aí e de olho realmente na revisão. Segundo ponto, instituição e fortalecimento do fisco municipal. Não é porque eu sou auditor que estou falando nisso, não, mas porque o auditor fiscal, o fisco municipal, seja o auditor, seja as carreiras auxiliares à auditoria, elas que vão dar isso aí, vão comandar as ações que vão falar. Não adianta nada a gente investir em TI, investir em legislação, em processos, se você não tiver quem comandar aquilo ali. E quando eu falo em fortalecimento, falo em melhoria salarial, falo em plano de cargos, falo em capacitação, né? Capacitação e estrutura das secretarias como um todo mesmo, senão não consegue fazer o trabalho. Tem que se trabalhar os processos, tem que permanentemente verificar como estão ocorrendo, como anda o processo, se ele não está passando por locais indevidos. Por exemplo, a gente tinha processo na secretaria que ele pedia, na entrada do processo, que colocasse uma certidão negativa municipal. Mas para que uma certidão negativa municipal se a gente é que tem todos aqueles dados? Então, você vê, se você olhar seu processo, você talvez veja que ele pode melhorar em algum ponto, não pedir uma documentação, ou que ele não precise necessariamente passar por todos os locais onde ele passa, né? Implantação de processo eletrônico, e se possível, isso é muito bom, garante um controle maior do processo, garante um controle tanto físico, que no caso passa a ser de um processo físico, vai passar a ser um processo eletrônico, mas você começa a ganhar prazos, você consegue saber o que o seu servidor está produzindo e qual o resultado que está se obtendo com isso também. Investimentos em tecnologia da informação. Hoje a gente praticamente não faz nada se não tiver TI, né? Então, exemplo de nota fiscal eletrônica, declaração de serviço. Hoje o município de João Pessoa, ele considera que a constituição do crédito tributário ocorre com a declaração de serviço no ISS. Então, antigamente a gente ia para... Você tinha que ir ao fiscal e fazer a autuação e levantar aquele crédito tributário. Hoje o fiscal vai somente na diferença, na sonegação. Então a gente consegue ter um foco, ter um resultado melhor com a fiscalização com isso também. E a gente, digamos assim, você lança em massa o que foi declarado, né? Atualização de cadastro, gerenciamento de dados. E essas transparência e orçamento participativo. Você vai ter resultado melhor na arrecadação se o contribuinte souber para onde está sendo gasto e souber que está sendo gasto de forma adequada o recurso que ele investiu nesse pagamento. Realização de convênios, seja convênio com a Receita Federal, convênio entre os fiscos, convênio com a Receita Estadual também, convênios dos mais diversos. A gente tem, João Pessoa, a gente está fechando um convênio, inclusive, com os municípios, um consórcio de municípios de Santa Catarina, para acompanhamento e monitoramento do Simples Nacional. E a gente viu que é mais barato do que a gente tentar desenvolver o sistema ou que contratar a gente para fazer isso aí. Para vocês terem uma ideia, para João Pessoa não sai nem por R$ 2.500 por mês. Então, para os outros municípios também, imagino que era um custo bem baixo também. Bom, no ISS, a gente pode falar em implantação de nota fiscal eletrônica, atualização cadastral, adesão ao Rede Sim, esse sistema que eu falei do Simples Nacional, revisão da base de cálculo do IPTU, isso aí é primordial, mais uma vez atualização cadastral, verificação de melhores práticas entre os municípios, no caso de ITBI, né, que o ITBI realmente é um ponto bastante polêmico, definição da base de cálculo por auditor fiscal, isso aí é importante, a gente teve um ganho imenso quando a gente fez isso.
e realizar a auditoria de contratos. Isso é uma inovação que a gente está fazendo há pouco tempo e que tem dado resultado. O que é que a gente tem feito? A gente tem visitado, tem fiscalizado as maiores construtoras aqui. E daí a gente verifica os contratos e vê e lança o ITBI a partir disso. Em dívida ativa, instituir mecanismo para cobrança administrativa. Então, não adianta você mandar tudo para o judiciário, que você vai lotar o judiciário e não vai receber. Então, a gente... conversando com a Procuradoria, o doutor Adelmar está ali, nosso procurador-geral, a gente dividiu isso aí. Então, a gente está buscando priorizar os maiores valores e os menores valores colocar na esfera administrativa, seja por protesto, Serasa ou outros meios de cobrança que o município possa dispor. E aí a execução ficaria então com o foco nos grandes contribuintes. E aí toco mais uma vez essa CT... Oh, desculpa. Voltei tudo aqui, ó. É que eu volto. Você tem um... Ela saiu. Bom que já estava no final, viu? Você tem um foco dos grandes contribuintes e tem uma integração maior com a Procuradoria, né? Já que a gente faz a diretoria de tributação, você faz o lançamento, mas essa cobrança final realmente vai cair na Procuradoria. Ela voltou? Deixa eu ver. E você ter essa discussão com a Procuradoria, né? Algumas ações dessas aparentemente são difíceis de serem implantadas, mas você não tem que implantar tudo, nem são essas aí que você tem que implantar. Mas lembrando sempre que você vai ter coisas que você vai ter resultado a curto prazo e outras a longo prazo, né? Eu lembro que há cerca de 10 anos eu era diretor de arrecadação e minha mesa vivia cheia de processos. Tinha processo para todo lado, acho que tinha uns 200 processos em cima. E um contribuinte chegou para mim uma vez e fez: esse nome Adenilson aí não é muito fácil de decorar, não, né? Ele chegou para mim, ele ia muito lá. Ele falou: Adeilton, você lembra do meu processo? Eu cheguei para ele e disse: você não lembra do meu nome, quer que eu lembre do seu processo? E hoje a gente tem o processo eletrônico, e hoje eu consigo olhar, se ele me perguntar hoje, eu consigo olhar o processo dele no celular. E, não, isso foi caro? Não, isso foi um fiscal nosso, um auditor fiscal que desenvolveu e deu um incomodato gratuito à prefeitura. Então, assim, nem todo mundo vai ter um auditor fiscal desse jeito assim, mas alguma coisa lá, algum processo lá, você tem alguém que pode resolver mais fácil do que você pensa. Era isso o recado, gente. Muito obrigado.